Viva Voz, com Vera Magalhães. Olá, boa noite. São 6h03. O Viva Voz está no ar com muita informação, análise, os bastidores das notícias e também tudo que está rolando na política e na economia. Boa noite, Carol Moran. Oi, Vera. Boa noite para você. De novo para os ouvintes. Tem muita coisa rolando, né? A campanha está pegando fogo, principalmente em São Paulo. É isso, faltam menos de 40 dias para as eleições. E essa semana é importante, porque tem nova rodada de pesquisas Quest. Tem o início da propaganda eleitoral, né, no rádio e na televisão, e a gente vai saber se isso ainda é um fator de mudança nas campanhas. E tem um debate aqui em São Paulo previsto para esse domingo. Para falar um pouquinho de toda essa movimentação, como as campanhas estão se articulando e o que a gente deve esperar para esse debate, já que o último foi esvaziado. Está aqui no estúdio comigo a Malu Mões. Boa noite, Malu. Boa noite, Vera. Boa noite, ouvintes. A semana já começou agitada. A candidata Tabata Amaral, do PSB, e o candidato José Luiz da Atena, do PSDB, acenam para uma dobradinha contra o adversário do PRTB, Pablo Marçal. A dupla conversou por telefone na semana passada, após Tabata divulgar o primeiro vídeo dela contra Marçal. O conteúdo associa o candidato ao PCC. Marçal nega envolvimento com a facção criminosa e hoje, em uma agenda, Tabata falou sobre a ligação com o Datena. O Datena me ligou elogiando o vídeo que eu fiz e dizendo que gostaria de fazer um parecido, e obviamente eu disse que super. Vamos embora, a gente tem algo muito perigoso aqui acontecendo. E o que eu pedi ao Datena, e espero que ele esteja considerando, é que ele tenha coragem de ir aos debates. Obviamente, tem uma relação com ele que eu não tenho com os outros adversários, se pronuncie também. Não tenho o menor problema de fazer isso sozinha. É o que eu estou fazendo nesse momento. Mas a verdade é, Pablo Marçal representa um risco muito grande para a cidade de São Paulo. Em um aceno a Tabata, o candidato do PSDB, José Luiz da Atena, também declarou que quer ir, mas disse que aguarda a orientação do partido. E respondi a Tabata: eu acho perfeito o seu vídeo, você tem razão, e o que você quer? Eu quero que você me ajude a combater esse tipo de gente para não chegar, essas pessoas não chegarem ao poder público, como muitos já estão, e tem que ser extirpados e jogados na cadeia, alguns deles. Eu pedi permissão a ela para gravar um vídeo parecido com o dela, e sobre o debate, se ela vai debater com o Pablo Marçal, a minha opinião, que eu não mando na campanha, mas a minha opinião é que eu deveria ir para estar ao lado dela, enfrentando o Pablo Marçal, que se julga dono do mundo. E após faltarem ao último debate, Guilherme Boulos, do PSOL, e Ricardo Nunes, do MDB, continuam desconversando sobre a ida ao evento de domingo na TV Gazeta. Eles dizem que só vão caso haja regras rígidas, apesar de a emissora ter acatado todas as demandas deles. A CBN apurou que candidatos que descumprirem as regras do debate vão ser expulsos. Haverá um comitê com os diretores do programa e uma equipe jurídica para monitorar infrações. O debate não vai ter plateia, cada participante pode levar cerca de 5 assessores, mas fora isso não será permitido convidados. Os candidatos também não vão poder sair do púlpito e nem eles, nem os assessores podem transmitir os debates pelas redes. Xingamentos com palavrões, como ocorreu nos primeiros debates, pode levá-los à expulsão. A TV Gazeta afirmou por nota que as regras contemplam todas as demandas de todos os partidos. A emissora ainda garantiu compromisso para que cada candidato seja honrado com a exigência de postura respeitosa. Houve reuniões entre as campanhas e a emissora para alinhar as regras. Mesmo assim, Guilherme Boulos ainda não definiu a participação e cobrou a organização do programa. Se o debate da Gazeta tiver regras claras, que não sejam frouxas, que não permitem descambar para baixaria e se manter no debate, estarei lá como em todos os Agora, outros. candidato, quais são essas regras? O candidato descumprir uma regra do debate, tem que ter uma penalidade. Não dá para ele ficar no debate, como aconteceu outras vezes. Você teve descumprimento absurdo pelo candidato Pablo Marçal. Esse mesmo discurso é também feito pelo candidato à reeleição Ricardo Nunes, do MDB.
Debate eu irei em todos, eu só não quero ir no local onde não se cumpra regras ou que a gente não faça debate, que a gente faça ali um palco para alguém fazer corte ou ataque aos candidatos. O debate eu não vou faltar de nenhum. Se a Gazeta garantir que a gente vai ter um debate propositivo para colocar as ideias, eu quero discutir, por exemplo, concessões com os candidatos. A gente precisa ter uma situação de discutir a cidade, de não ter os ataques, que o candidato possa responder. E hoje também, essas cobranças de Nunes e Boulos, a possível desistência deles no debate é uma resposta à postura de Pablo Marçal, do PRTB. Nos debates anteriores, Marçal mirou os ataques nos dois adversários, causando desgastes para as imagens deles. Hoje, Marçal negou ter receio de ser expulso, apesar desses descumprimentos a regras. Além da carteira de trabalho que eu tirei por causa do fanfarrão, que veio me chamar de padre, não desrespeitei nenhuma regra no debate, eu uso o tempo certinho. Os pedidos que eu fiz, direito de resposta, ninguém me deu. Isso é o descontrole de quem não dá conta de debater com o homem. Assessores de Marçal gravaram trechos do debate do Estadão para publicar nas redes sociais. Eles também infringiram o limite de assessores aconselhando o candidato nos intervalos. Por enquanto, apenas Marçal e a candidata do PSB, Tabata Amaral, confirmaram a presença no próximo debate desse domingo. As campanhas têm até quinta para definir a participação. Hoje também, agora indo para um outro assunto, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo concedeu direito de resposta ao candidato à prefeitura Guilherme Boulos em relação àqueles ataques de Pablo Marçal a ele. Eles suspenderam um recurso de Marçal e definiram então o direito de resposta a Boulos. Vera. O Malu, hoje repercutiu muito nas redes sociais esse vídeo que estava circulando de um evento de campanha do Boulos junto com o presidente Lula no sábado, no Campo Limpo, e nesse evento foi executado o hino nacional em linguagem neutra, né? Exato, e até como resposta a isso, a campanha de Guilherme Boulos apagou o vídeo desse comício. Eles apagaram toda a íntegra do comício, em que teve essa canção do hino nacional com a linguagem neutra. O caso aconteceu no ato com o presidente Lula no sábado no Campo Limpo, na zona sul da capital. Todos os eventos da presidência começam com o hino nacional. No evento, uma cantora trocou o gênero da última estrofe da música. Ela deixou de forma não binária a frase "dos filhos deste solo és mãe gentil". Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, desfiles deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Em um segundo evento no sábado, o hino foi cantado da forma padrão. Boulos tem tentado amenizar a imagem de radical e também se desvincular de pautas de gênero. Essa semana, por exemplo, ele destacou que o presidente Lula não criou nenhum banheiro unissex. Carol? Pois é, isso daí foi um tiro no pé. Não porque seja radical você cantar o hino nacional em linguagem neutra, mas é que é algo que foge totalmente ao escopo da campanha, é algo pelo que a esquerda já é estigmatizada, um estigma que ele está querendo evitar. Para quê, né, Carol? Você acaba dando munição, né? Eu vi muita repercussão nas redes sociais, inclusive no próprio campo progressista, Vera. Claro que tem essa pauta da linguagem neutra, mas nesse momento, nessa campanha acirrada como está, acaba dando munição, vai virar o quê? Corte nas redes do Pablo Marçal, como tudo nessa campanha, né? Exato, e o hino nacional existe, gente, há, sei lá, séculos, né? É um hino nacional, não precisa reconfigurar o hino nacional para você apoiar a causa LGBTQIA+. Não ajuda em nada, é irrelevante e ainda fica sujeito a esse tipo de meme das redes sociais. Hino nacional, tô vendo todo tipo de meme. Não ajuda o candidato, ele fica preso ali num público que ele já tem. É lógico que ele já tem um bom apoio entre a comunidade LGBTQIA+, tem propostas para essa comunidade, não precisa fazer isso para ter apoio junto a essa parcela da população, né? E enquanto isso, nesse quesito do debate, todo mundo parece que está meio perdido, né? O Datena agora ligou para a Tabata, acho que a Tabata foi a única que acertou o tom até agora nesse enfrentamento aí ao Pablo Marçal. Os outros fazendo de mortos ou não entenderam ainda muito bem como fazer esse enfrentamento na campanha, né? Pois é, ontem a gente entrevistou o Guilherme Boulos no Roda Viva. Eu fiquei com a sensação
também da parte dele, de algo que na campanha dele muitos assessores falam em off, que eles consideram que seria melhor enfrentar o Pablo Marçal num segundo turno, o que é uma coisa que você não pode prever, porque é o tipo de cálculo que tem sido furado nos últimos anos por várias surpresas na política. E não é descartada a possibilidade de, se virar uma onda mesmo, Marçal até levar a eleição no primeiro turno. Aconteceu com o João Dória. Então, acho que é um tipo de cálculo perigoso que não leva em conta o perfil do candidato. Justamente é isso. Tem acusações graves e você relativizar isso em nome de uma suposta estratégia que nem pode se confirmar parece um pouco temerário da parte do Boulos. Em relação ao debate, que a Malu trouxe tão bem aí toda essa articulação, ele diz que vai, mas aí sempre eles fazem essa ressalva que a Malu trouxe também. Se as regras forem claras e se elas forem respeitadas. Malu trouxe todas as regras. Vamos ver o que eles vão dizer nos próximos dias. Eu acho que indo 3, os outros vão acabar indo também para não ficar fora. Vamos ver, meu palpite. Vamos ver o que acontece. Mudar de assunto, Vamos falar Carol? de eleição no Recife? Bora. Então vamos, porque a gente está com o Elielson Lima no Recife para falar um pouquinho da estratégia do prefeito João Campos, né, Elielson? Boa noite para você. Boa noite, Carol. Boa noite, Vera, os ouvintes. Segundo o político progressista mais seguido nas redes sociais no Brasil, atrás apenas do presidente Lula, o prefeito da cidade do Recife, João Campos, do PSB, principal herdeiro político do ex-governador Eduardo Campos, se transformou num fenômeno da internet e mudou o jeito de fazer comunicação institucional e política no Estado. Com os seus mais de 2.400.000 seguidores, só no perfil do Instagram, 100 mil a mais do que o candidato a prefeito de São Paulo e deputado Guilherme Boulos. O político deu lugar a um fenômeno popstar das redes, tendo o brega funk, ritmo da periferia do Recife, como pano de fundo. E isso se consolidou no período de carnaval deste ano, quando uma expectativa foi gerada em torno de que se ele iria ou não nevar, ou seja, se Campos iria aderir ou não à prática de descolorir o cabelo no período momesco. Ao optar em entrar na onda, João influenciou outros políticos Brasil afora a repetirem o feito, o que se transformou no verdadeiro viral da época, que se estendeu até agora no clima de pré-campanha. O Elielson, boa noite para você. E isso tudo já leva bastante especulação a respeito do projeto do João Campos, se é um projeto mais amplo e que incluiria uma disputa ao governo em 2026. Como é que ele tem lidado com essas especulações? Isso daí não acaba atrapalhando, não é mal visto pelos eleitores? Isso mesmo, Vera. Só para contextualizar essa resposta, a última rodada da pesquisa Datafolha, comandada pela Folha de São Paulo e a TV Globo, trouxe o prefeito João Campos liderando com 76% de intenção de votos, sendo essa a maior diferença do país. Com essa larga vantagem, com o pé e meio na reeleição, João meio que já começa a trilhar seu caminho para disputar o governo de Pernambuco em 2026. O prefeito está em plena campanha, mas dos aliados, nas principais cidades do estado, sobretudo nos municípios da região metropolitana do Recife, onde se concentra mais de 3 milhões de eleitores, uma fatia considerável do eleitorado pernambucano. Com a ausência de nomes da esquerda, como Marília Reis, que foi segunda colocada na eleição passada, João Campos é a bola da vez do lulismo, no estado natal do presidente. O fato é que em Pernambuco a eleição estadual já começou muito antes do que a municipal acontecer, Vera. A governadora Raquel Lira, que é do PSDB, que deve ir para a reeleição, terá que furar essa bolha, esse fenômeno criado por João, se quiser se viabilizar para daqui a 2 anos. Para responder agora a sua pergunta exatamente, Vera, ele hoje deu entrevista ao G1 e disse que, e não respondeu, na verdade, se ficará ou não até 2028, se for reeleito na capital pernambucana, aumentando ainda mais os rumores e a expectativa de uma candidatura a governador em 26. A escolha do seu vice, o Vitor Marques, ex-chefe de gabinete, dando a negativa ao nome formal do PT, já foi o primeiro sinal de que João sonha com a reeleição, de olho no governo de Pernambuco. Obrigada, Elielson, pelas suas informações, pelas suas análises. É bom sempre a gente trazer as eleições
do resto do país aqui para o Viva Voz. Filho de Eduardo, mas lembrando um outro Eduardo aí das suas paragens, né, Carolina Moran? Prefeito fanfarrão também temos aqui, hein, Vera? Meio uma vibe meio Eduardo Paes, né? Mas... E prefeito pré-candidato também ao governo, né? Chapa pura. E com a mão na reeleição também, né? Porque o Eduardo Paes aqui também já está, enfim, a se confirmarem as pesquisas, pode se reeleger no primeiro turno, se bem que o João Campos é mais favorito ainda, né? Exato. Tá com percentual ainda mais alto. Agora, um estado super chave, né, Vera? E essa aproximação aí do PSB com o PT lá, porque durante muito tempo eles ficaram rachados, né? E agora esse apoio em torno do nome do João Campos, apesar do PT não ter conseguido emplacar o vice, ele conseguiu colocar o ex-chefe de gabinete, o Vitor Marques, como a gente ouviu aí na reportagem, que é do PCdoB, um nome de confiança, porque se ele for candidato ao governo, não vai querer se desincompatibilizar e deixar alguém que não seja de sua confiança. Mais uma semelhança com o Eduardo Paes, porque aqui também o PT tinha a pretensão de indicar o vice na chapa do Eduardo Paes, mas ele preferiu uma chapa puro sangue justamente pelo mesmo motivo, né? Exatamente. Saindo do Recife, a gente vai direto a Brasília, porque hoje teve novidade em relação ao pedido que foi feito pela defesa de um dos envolvidos naquele caso dos vazamentos das mensagens de auxiliares do ministro Alexandre de Moraes. E o presidente do Supremo, Barroso, respondeu a esse recurso. Quem traz as informações para a gente é a Isa Stacianini. Boa noite, Isa. Oi, Vera, muito boa noite a você, a Carol e aos ouvintes. Exato, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, negou hoje aquele pedido feito pela defesa do ex-perito do TSE, o Eduardo Tagliaferro, para declarar o ministro Alexandre de Moraes suspeito, ou seja, impedido de ser o relator do inquérito das fake news. O pedido foi feito depois que a Folha de São Paulo revelou que o gabinete de Moraes teria usado da estrutura do TSE na época em que Moraes era o presidente da Corte Eleitoral para produzir relatórios que embasaram decisões do ministro no Supremo Tribunal Federal contra aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, que são alvo do inquérito das fake news. As mensagens trocadas mostram conversas entre o juiz instrutor do gabinete de Moraes e Eduardo Tagliaferro, que era da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do TSE. A defesa de Tagliaferro alega que os atos que estão sendo investigados são de interesse do próprio ministro, que é o relator do inquérito. Só que na decisão de hoje, o que o presidente do Supremo considerou é que não existem elementos suficientes que justifiquem o afastamento de Moraes do inquérito. Barroso afirmou que não se vislumbra nenhum traço de parcialidade do ministro, nem de interesse particular, e frisou que a alegação subjetiva da defesa de Tagliaferro não é suficiente para configurar a suspeição do ministro. Com a decisão, Moraes continua à frente do inquérito das fake news como relator, e depois que as mensagens vieram à tona, Moraes, inclusive, determinou a abertura de inquérito de ofício, ou seja, o que é isso? Sem remeter à opinião do Ministério Público Federal para investigar o vazamento do conteúdo, o que foi bastante contestado nas redes sociais, Vera. Obrigada, Isa, pelas suas informações. É isso, Carol, com esse inquérito, são vários já aqueles em que o Moraes atua em casos em que ele próprio é vítima ou ele próprio é interessado. E isso tem sido muito criticado, já vinha sendo muito criticado. E agora ganhou aí novos contornos com esse vazamento. Então, mas continua mostrando o quê? Algo que a gente sempre fala aqui, que o ministro Alexandre de Moraes está plenamente respaldado pelo comando do Supremo, pelo conjunto do colegiado. Eles estão muito fechados em torno dele, pode ter uma divergência ou outra eventualmente do ministro André Mendonça, do ministro Nunes Marques, mas nesses casos que dizem respeito ao espírito de corpo e a referendar que o ministro não cometeu nenhum abuso ou que ele estava ali, sim, calçado para tomar as decisões que tomou, nem eles têm divergido. Eles divergem no mérito em algumas questões relativas, por exemplo, ao 8 de janeiro ou ao inquérito das fake news, etc., mas
quando se questiona a capacidade do ministro de tocar as coisas, eles têm sido ali bastante fechados também com ele. A gente vai ver mais tarde que está meio em banho-maria aquela ideia de se tocar uma pauta de revanche aos ministros do Supremo na Câmara. Hoje pisaram um pouco no freio nessa pauta, mas é isso. De um lado, ministro totalmente blindado e chancelado pelos seus pares, embora os questionamentos nas redes sociais e uma parcela da sociedade mais ligada à direita e à extrema-direita aumentem com cada um desses casos novos que aparecem. Chegamos a essa situação por uma distorção do próprio sistema, né, Vera? Calhou do ministro Alexandre de Moraes ser o presidente do TSE durante aquelas eleições conturbadas e ter sido também designado para estar à frente do inquérito das fake news, criado também de ofício pelo Supremo Tribunal Federal. Gerou-se uma distorção, né, que o próprio ministro tinha que oficiar o gabinete dele mesmo. E aí chegamos a esse estado de coisas, mas é da estrutura, né? Não foi da escolha do ministro Alexandre de Moraes calhar de estar ali nas duas posições ao mesmo tempo. Com certeza não, tem todo um revezamento, um critério, um rodízio, etc. Mas eu tenho muita dúvida sobre essa coisa de que ele diz que seria esquizofrênico ele oficiar o próprio gabinete. Deveria ter oficiado, até porque essa comissão que apurava ali, desinformação, etc., não necessariamente era uma estrutura do gabinete dele, era uma estrutura do TSE. Então, eu acho que ele teria que ter feito tudo oficiando, sim, e que essas furadas aí de fila e esses atos combinados ali sem nenhum tipo de formalização via e-mail realmente eram bem complexos, mas é isso, ele está totalmente respaldado. Acredito que não vai dar em nada. E o que não invalida a investigação em si e as provas que foram ali anexadas, até porque era tudo conteúdo de internet, não tinha assim um grande trabalho de apuração. Com certeza, isso sim. A gente vai para o nosso intervalo, depois Repórter CBN, voltamos já com a Renata Agostini, falando hoje de Vale. CBN Ponto de Vista, com Renata Agostini. Renata Agostini já está conosco por áudio. Boa noite, Renata. Boa noite, Vera, Carol, boa noite aos ouvintes. Renata, hoje o presidente Lula falou que a Vale é como um cachorro que tem muitos donos e que, sendo assim, ninguém sabe se alguém pôs a comida, se alguém pôs a água e o cachorro pode morrer de sede ou de fome. Mas, enfim, isso é assim desde que a empresa foi privatizada, nos anos 90 ainda. Por que o presidente está tão inconformado com isso tantos anos depois? Uma tal de corporate que não tem dono, um monte de gente com 2%, disse o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Achei engraçada a construção dele, né? Uma tal de corporate, né? Estava se referindo à atual configuração da Vale, né? Que existe esse nome, né? Corporation, quando tem um capital pulverizado. Achei interessante que o presidente, nessa mesma fala, ele deu várias... saiu-se ali com várias tiradas sobre a Vale, né? Ele falou que tinha que botar uma pedra no passado, naquela ideia de que estatal, né, não dava resultado. Agora, ele não consegue colocar uma pedra no passado quando a gente está falando da privatização da mineradora. Tem quase 3 décadas. A Vale do Rio Doce, né, que era o nome da estatal, foi privatizada em 1997. E Lula simplesmente está apegado ao fato de que ele não concordou com esse movimento, né? Algo extremamente superado. Uma coisa é o presidente e o seu governo, que está acontecendo no momento, entender que houve prejuízo aos interesses da União, portanto do Estado, na privatização que aconteceu agora da Eletrobras. E aí você tem uma discussão judicial em curso, inclusive um caminho de mediação ali, tentativa de conciliação mediada pelo Supremo Tribunal Federal. Outra coisa é o presidente da República ficar com essa cantilena de algo que está mais do que pacificado e que durante muitos anos rendeu a empresas estatais, a fundos de pensão, ao próprio Banco Nacional de Desenvolvimento, que é o BNDES, dividendos, valorização do capital investido e por aí vai.
Qual é a diferença da Vale que Lula tratava quando ele esteve nos seus primeiros mandatos e da Vale que ele agora encontra no seu terceiro mandato? É que essa ausência de um bloco de controle que lá atrás tinha ali, né, como comando não só grupos privados como o Bradesco, os japoneses, mas também os fundos de pensão. E esse bloco de controle permitia que Lula pudesse sim fazer pressão e influenciar ali decisões ou rumos da mineradora. O que agora, quando o Lula volta ao governo, ele vê que é praticamente impossível. O BNDES, por exemplo, inclusive já vendeu as suas ações tem algum tempo. Então, não é tão simples quanto era lá atrás, talvez alguns dos ouvintes que estão nos acompanhando vão se lembrar, quando o Lula, logo depois da crise financeira de 2008, estava inconformado com demissões na Vale e abriu uma campanha para desgastar o então presidente da mineradora, Roger Agnelli, que acabou levando, sim, a não continuidade dele no cargo. O que a gente tem dessa vez foi um processo que o governo começou a ensaiar ali nos bastidores, inclusive com a sugestão do nome do ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, se não para a presidência, para um cargo no Conselho de Administração. Isso se mostrou inviável. E Lula viu que não dava mais para fazer o mesmo jogo que ele fazia lá atrás, porque o mundo mudou. Agora, para devolver para vocês, o que me parece absolutamente curioso é que, a despeito de toda dessa questão, é que Lula usa um argumento de que ele não sabe nem mais o nome de quem toca a empresa, do dono da empresa, não tem dono, não sabe quem toca a empresa, e isso, por exemplo, dificultaria a negociação das indenizações do desastre de Mariana. Depois, ele parte, na verdade, para um argumento de que, a privatização que é ruim, né? Então, a gente tem que louvar as estatais. O presidente precisa escolher qual é a argumentação que ele faz para defender ou criticar, por exemplo, privatização. O Renato e o Alexandre Silveira também não perde a chance de dar uma cutucada, né? Não, o ministro de Minas e Energia tem sido um aliado de Lula nessa tentativa de admoestar o comando da Vale e de pressionar. E aí eu digo isso que os movimentos que Silveira, que o ministro tem feito, eles não são nem, digamos, sutis, né? O ministro não tem feito muita questão de disfarçar. Vem numa toada, primeiro o ministro, isso já ano passado, chegou a falar em rever alvarás e rever autorizações de pesquisa de áreas, que isso teria um impacto na Vale. O ministro chegou a falar sobre mudar o entendimento de mudar a legislação para que a Vale tivesse sanções mais duras quando a gente tivesse falando sobre justamente, né, exigências ambientais, então eventuais descumprimentos. Silveira vem falando já há bastante tempo, vem criticando já há bastante tempo o comando da empresa. Veja, o ministro, ele vem de Minas Gerais, então ele tem ali uma relação e uma visão muito próxima da empresa e de seus eventuais benefícios para o Estado, a despeito de as minas da Vale não estarem todas no Estado, né, mas pelo perfil de Minas Gerais, dessa ligação com o setor de mineração. Mas isso não tem que ser também ali uma autorização para o ministro ficar constantemente nesse jogo de ameaças. A questão da negociação das indenizações de Mariana, ela é necessária, ela é urgente, o governo tem sim de acompanhar de perto, pressionar para que seja um valor justo, não só para as famílias, mas para os municípios atingidos. Tudo isso é absolutamente relevante e necessário. Mas existem os caminhos para isso, né? O presidente sacar esse argumento para poder lustrar uma visão bastante ultrapassada, né, sobre o processo de privatização da Vale, que me parece extremamente extemporâneo. E aí fica uma coisa interessante do Lula de sempre voltar nesse assunto. Eu achei curioso que ele chega e fala, olha, tem coisas que tem
Renata, será que perdemos a conexão da Renata? Ela estava falando do discurso do Lula, né, Carol? Porque tem... ela voltou, diga. Desculpa, a gente tinha perdido a sua conexão. Você falou que tem uma hora que ele fala nesse discurso que tem coisas... que tem que ser do Estado, inexoravelmente do Estado. É assim na Alemanha, na França, nos Estados Unidos. Porque ele coloca a Vale ainda no rol de áreas que ele considera estratégicas, sem dar muita explicação. O que parece que, no fim, o presidente Lula está sentindo muita saudade de ter mais uma grande área da economia, ou um grande setor que está ali embaixo do seu guarda-chuva e pode responder aos seus anseios. Porque é isso, né, Renata? Ele fez esse discurso, veja só, no lançamento de um centro aí de conectividade, de centro espacial, da afinada Telebrás, né, que remanesceu da privatização do sistema Telebrás. E aí ele demonstra ter um saudosismo também da época em que as telecomunicações também eram estatais, e ele fala tudo isso, que algumas coisas têm que ser inexoravelmente do Estado. Tudo que era bom para o Brasil era abrir para o mundo depois do consenso de Washington, que era o que vigorava ali nos anos 90 e que o Fernando Henrique foi sempre associado ao consenso de Washington. Mas a verdade é que ele se reelegeu e que a privatização das teles levou aí a uma série de evoluções para o setor, mas o presidente não consegue desapegar. E junto com esse apego, tem aí uma volta também a um passado que é muito perigoso, que é o uso dos fundos de pensão dessas estatais, né? E aí parece também haver um certo interesse do presidente em comandar politicamente, como já foi também feito no passado, com escândalos, inclusive, né? Exatamente, tem isso. E o que me chama muita atenção, até para as pessoas entenderem um pouco melhor, né, por que a gente escolheu esse tema, né? É plenamente possível se travar um debate em 2024 sobre os benefícios ou não de se privatizar determinada empresa pública. Esse debate sobre a necessidade ou a conveniência de se privatizar, eu não considero ele superado. A depender da empresa, a depender da situação, é algo que se pode debater e que se deve debater. Inclusive, o governo tem uma série ali de empresas em que o governo passado estava ali fazendo uma lista de empresas que ele queria privatizar. Esse governo já tem um entendimento diferente. Está tudo bem, você tem eleição para isso, programa de governo para isso. O que a gente está falando aqui não se trata de um debate sobre eventualmente tirar das mãos do governo uma empresa. O que a gente está falando é do presidente simplificar um debate e querer usar a Vale, uma empresa que já foi privatizada há 3 décadas quase, para reclamar de algo que eventualmente, né, ele não está conseguindo, que é justo e necessário, são as indenizações de Mariana, e que, veja, não tem nada a ver, esse pleito do governo não tem absolutamente nenhuma relação com ele conhecer ou não o dono da empresa. A questão o presidente se quer argumentar sobre os méritos de se manter uma empresa estatal, ele precisa apresentar para a população os argumentos corretos. E o que ele está usando nesse momento não é isso. Ele está apenas se demonstrando saudoso de um tempo em que ele podia mandar ou influenciar nos rumos de uma empresa privada. Exatamente, esse é o cerne. Obrigada, Renata, pela nossa conversa de hoje. Até quinta. Até, meninas. Um beijo aos ouvintes. Beijo. Antes da gente chamar o nosso segundo intervalo, nós vamos para Brasília, porque, como eu disse mais cedo, teve um certo freio ali naquela pauta que tentava colocar ali questões que pudessem ser vistas como uma revanche contra os ministros do Supremo Tribunal Federal. Quem traz as informações para a gente é a Samantha Klein. Boa noite, Samantha. Oi, boa noite, Vera, Carol. Olha, a bancada governista pediu vistas e conseguiu adiar na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, tem esse adiamento. No entanto, conversei aí com alguns parlamentares do espectro governista e eles me disseram, olha, faltou esforço do governo nessa pauta, ou seja, resolveu não se meter nesse embate entre Congresso e Supremo Tribunal Federal
E o que aconteceu? Esses parlamentares fizeram requerimentos pedindo a retirada da discussão de pauta e foram derrotados em todos os 4 projetos, Vera. E aí foi realmente pedido de vista em que os parlamentares mais do espectro à esquerda entendem que são necessárias as discussões mais aprofundadas dessas propostas. Entre essas propostas, os deputados do PT, PCdoB e PSOL barraram a votação do relatório de admissibilidade da PEC 8, que limita as decisões monocráticas dos ministros do STF. Também foi adiada a votação da admissibilidade da proposta de emenda à Constituição, que permite ao Congresso suspender decisões da Suprema Corte. Inclusive, é aquela matéria em que juristas consultados pela CBN consideram uma medida totalmente inconstitucional ao afrontar a separação entre os poderes. Esse texto sobre as decisões dos ministros, ele define que quando houver o entendimento do Congresso de que a decisão ultrapassou o exercício da função jurisdicional, os próprios congressistas, por 2/3 de votos, podem suspender essas matérias. Os governistas também argumentaram durante essa sessão, hoje à tarde, que durou cerca de 3 horas, que a colocação dessas pautas em votação foi uma retaliação a liminar do ministro Flávio Dino pela suspensão da liberação das emendas. Já a presidente da CCJ, Caroline Detoni, ela que é da bancada bolsonarista, nega essa justificativa, diz que ainda que mesmo que haja um acordo fechado quanto às emendas lá em setembro, por exemplo, afinal de contas esse prazo de 10 dias já está correndo, o tema não vai ser esvaziado. Além dessas 2 propostas de emenda à Constituição, outros 2 textos que também são considerados perigosos e que atacam a ação dos ministros foram adiados. Um deles torna usurpação de poder crime passível de impeachment, por exemplo, e o outro prevê a proibição dos ministros se manifestarem sobre processos pendentes em julgamento. Vera. Obrigada, Samanta, pelas suas informações. Vamos para mais um break. Voltamos já com o encerramento do Viva Voz. Estamos de volta com o Viva Voz e já chamando em Brasília a Isis Stassianini, que volta com a gente com informações, dessa vez a respeito do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, porque está chegando aí a data do envio do orçamento de 2025 para o Congresso e tem muita dúvida a respeito do que vai ter por lá. Boa noite, Isa. Pois é, Vera, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, acaba de falar sobre o assunto. Muito boa noite a você de novo e aos ouvintes. Ele afirmou neste momento que a proposta de orçamento que o governo precisa enviar ao Congresso até sexta-feira está mais saudável do que a que foi enviada no ano passado e que a peça orçamentária deste ano está mais equilibrada. Haddad disse que as expectativas de receitas e despesas de 2025 estão mais ajustadas ao que ele pensa que vai ocorrer na economia brasileira e que a proposta vai trazer receitas correntes surpreendentes e previsões positivas do ponto de vista da arrecadação. Essa fala foi feita agora há pouco em participação de Haddad na conferência anual do Santander. Ele afirmou que as previsões para o orçamento do ano que vem não repetem a peça orçamentária deste ano, que na visão dele subestimou receitas ordinárias e superestimou receitas extraordinárias, e afirmou com que a partir do que será apresentado, ele acredita que o governo pode inclusive atingir a meta fiscal zero dentro da banda, inclusive em razão do apoio de forças políticas. O IGPDI, o ano passado, teve um comportamento muito anômalo. Ele teve uma deflação muito grande do IGPDI. Por isso que, na minha visão, as receitas ordinárias estavam subestimadas. Do outro lado, havia um otimismo muito grande com outorgas, concessões, que estava me parecendo que estava superestimado. Então, eu penso que nós vamos até conseguir atingir a meta dentro da banda. Eu acho que nós vamos conseguir atingir a meta do ano passado. Mas, curiosamente, com uma composição mais benéfica do ponto de vista de arrecadação.
Em meio à expectativa de sucessão de Roberto Campos Neto no Banco Central, Haddad disse acreditar que o presidente Lula deve fazer o anúncio em breve. Ele explicou que no início do ano conversou com Campos Neto e que os dois chegaram a uma conclusão de que o período entre o final de agosto e o início de setembro seria uma boa data para fazer o anúncio em razão da transição. Haddad disse que levou essa consideração ao presidente Lula e afirmou que Lula deve estar com a informação fresca na cabeça e que deve anunciar o sucessor de Campos Neto em breve. Eu fiz questão de levar essa preocupação a ele, de ouvi-lo, uma vez que ele é o presidente atual e tem mandato até 31 de dezembro. E nesse diálogo houve um endereçamento dessa questão em torno desse mês de agosto. Entre agosto e setembro, para ser bem honesto com o que foi dito, fim de agosto, começo de setembro seria uma boa data. Eu levei a consideração do presidente e eu penso que o presidente está com essa informação fresca na cabeça para considerar a possibilidade de um anúncio em breve. Eu não posso dar a data porque isso é atribuição dele, mas eu acredito que ele vai apreciar com generosidade a nossa recomendação. Lembrando que o principal cotado para assumir o lugar de Campos Neto é Gabriel Galípolo, atual diretor de política monetária do Banco Central. O mandato do atual presidente do BC acaba dia 31 de dezembro e o próximo indicado fica no cargo pelos próximos 4 anos. Vera. Obrigada, então, Isa, pelas suas informações. O Haddad não avança muito sinal quanto à escolha do presidente do BC, mas tinha uma grande expectativa de que pudesse acontecer até o fim dessa semana. Carol, vamos ver. A gente tem 3 dias aí pela frente. Estou apostando que sai, porque agosto era o mês que eu ouvia de todas as fontes. Sai em agosto, e agosto termina no fim dessa semana, né? Vamos ver. Cabe mais um assunto ainda? Cabe mais um assunto ou cabe música só? Cabe o assunto, o Ender Salles está bonzinho hoje, está generoso. Tá bonzinho, tá te dando carta branca aí, velho. Então vamos chamar a Milena Teixeira, porque também teve adiamento de votação lá no Senado, além da Câmara. Boa noite, Milena. Boa noite, Vera. Boa noite para os nossos ouvintes. Vera, após acordo entre governo e senadores, o Senado Federal retirou da pauta o projeto de lei que anularia trechos de um decreto do presidente Lula que flexibiliza as restrições ao acesso às armas no país. Na negociação ficou definido que o Planalto vai editar um novo decreto sobre o tema até a próxima segunda-feira. Com isso, o projeto do Legislativo vai perder a validade e vai deixar de tramitar no Congresso. O projeto só vai ser retomado se o governo não cumprir esse acordo. Um dos polêmicos trechos da proposta, Vera, estabelecia a retomada da autorização para a permanência de clubes de tiro próximos às escolas. Na prática, voltaria a ser permitido que os clubes estivessem a menos de 1 quilômetro de distância de creches, escolas e universidades públicas ou privadas. Mas, após a negociação, ficou definido que o novo texto vai dar autorização para que os clubes de tiro, que já existam a menos de 1 quilômetro das escolas, permaneçam no mesmo local. Mas os novos clubes que podem aí surgir, eles não vão poder se instalar aí em terrenos que sejam próximos a menos de 1 quilômetro das escolas. Então, Vera, após negociação, o Senado retirou de pauta esse projeto que ia anular aí essas questões trazidas pelo governo sobre o acesso e flexibilização das armas no país. É com você. Obrigada, Milena, pelas suas informações. Ela cravou o tempo, hein, Carol Morantes? Todos os repórteres fossem assim, hein? Pois é, mas temos música, né? Hoje temos música para os fãs de Britpop dos anos 90, porque um aguardado revival se confirmou. Os irmãos Noel e Liam Gallagher anunciaram aí que vão voltar com o Oasis o ano que vem, fazer uma turnê. Por enquanto anunciaram 14 shows, todos no Reino Unido, mas tem uma expectativa ali de que vire uma turnê também por outros continentes e que possa chegar ao Brasil. Eles já vieram ao Brasil muitas e muitas vezes, era um dos destinos preferenciais, depois vieram nas suas respectivas carreiras solo. Então, acho que dá para ter esperança que o Brasil vai pegar aí uma carona nessa turnê, que era muito esperada pelos fãs da banda. Teve um boom ali nos anos 1990 e depois
se separou por problemas de divergência justamente entre os irmãos. Então, a gente vai com Oasis, Don't Look Back in Anger. Vale para eles esse conselho, não olhem para o passado. Com raiva. Vale mesmo que diz que essa turnê é porque um deles se divorciou, um divórcio milionário aí, ficou descapitalizado, tá querendo fazer um caixa. Mano, me ajuda aí, me ajuda a pagar pra IPA que tá pesado. Vamos fazer as pazes aqui rapidinho, só pra entrar uma grana, depois a gente briga de novo. É isso aí. Valeu, Vera, um beijo, até amanhã. Obrigada, Carol. O Guilherme Muniz já tá aqui pra assumir as picapes da terceira hora. Até. O RTCBN é com ele, Guilherme Muniz, 72.